Bom, pessoal, então vamos começar apresentando aqui o nosso convidado e amigo, que é o Dr. Eduardo Rostin Sabe, né? Médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, da sucursal da região sul, e também o Eduardo é proprietário de uma das mais importantes casas geriátricas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a Clínica Vitalis. E a gente vai conversar hoje sobre um assunto que é bastante importante e que traz um grau de preocupação para todos nós, né, para a sociedade como um todo, nesse período da Covid, que é relacionado à questão dos pacientes idosos e às clínicas geriátricas. Mas, Tásio, eu te apresentei aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou te perguntar, a gente tem essa preocupação grande com os pacientes que são idosos, né? Nesse momento da Covid, porque é um grupo altamente de alto risco, só pela questão de serem idosos, mas a gente sabe que muitos deles também têm comorbidades, as doenças cardiovasculares, históricos neoplásicos, doenças reumatológicas, uso de medicações, diabetes, hipertensão. Então, a primeira coisa que eu te pergunto é o quanto vocês percebem, inclusive a própria associação, né, percebeu o enfrentamento desta área mais geriátrica quanto a prevenção para a Covid-19. Então, bem importante estar falando, né, Rec? Talvez antes de entrar ainda no coronavírus, já fazendo parte disso, é importante que a gente possa olhar realmente como uma população de risco. Mas, como bem tu falaste, não uma população de risco por causa da idade. Ser velho, estar na velhice, não representa um fator de risco. Tem pessoas com 80, 90 anos que estão muito bem, melhores até do que pessoas mais jovens. Sabe? O risco ele é conferido, como tu falaste, pelas comorbidades, as doenças crônicas, as dificuldades que eles têm, e isso faz com que eles tenham uma letalidade maior no coronavírus. A primeira questão que nos trouxe preocupação foi essa, a alta letalidade nessa faixa etária. E principalmente em residenciais geriátricos, que, óbvio, onde as pessoas têm muitas comorbidades. Então, se a gente passa de uma taxa de 2% para 15% de letalidade, dá para a gente entender que a preocupação deve aumentar também. Junto com isso, vieram as notícias pelo mundo inteiro, na Itália, por exemplo, residenciais geriátricos sendo abandonados pelos funcionários. Na Irlanda, o dono do residencial chega no hospital com a chave e diz, não sei mais o que fazer, assumam. E pelo mundo afora, várias situações assim, e residenciais sendo responsáveis na Europa por 50% dos óbitos. Né? Isso era algo para nos deixar, é algo para nos deixar de cabelos em pé, realmente. Pois é, e aí eu tinha uma dúvida que eu fiquei durante todo esse tempo, porque a gente sabe que essa cultura vem modificando bastante, né? A cultura dos residenciais geriátricos para pacientes que eram completamente dependentes, né? Alguns até com pouca vida de relação, né? Isso é uma coisa mais, uma visão mais antiga. Hoje nós temos pacientes, inclusive idosos, que decidem, eles por si só, irem para casas geriátricas para ter uma convivência com pessoas da sua própria idade, quase como se fosse um condomínio de idosos com pessoas treinadas para dar o auxílio, né, e suporte para eles. Mas ainda temos essa outra população, né, de pacientes ainda com uma vida de relação prejudicada por doenças neurodegenerativas bem evoluídas, né, como um Alzheimer, né, um Parkinson terminal e tal.
E aí, a minha preocupação, o meu sorriso foi pela surpresa do meu pensamento, que é a mesma dificuldade, eu imagino, em algumas situações, para um pediatra, para uma criança ainda antes da sua capacidade de verbalização, né? Um paciente idoso desses, né? Para os médicos e equipe que está cuidando, perceberem as alterações que sejam preocupantes. Aí não só para COVID, para todas as especialidades, para todas as situações, mas para COVID, que é uma situação extremamente acelerada, né? Sabendo que idosos, né, nas situações, muitos não têm febre, né? A questão respiratória, ela tem mudanças pequenas iniciais e muitos deles já as têm. Como é que esse processo, como é que está esse mundo, Eduardo? Agora é o meu sorriso também pelas ideias que eu estou querendo expressar para vocês aqui. Eu vou voltar um pouquinho lá no início da tua pergunta, Rec, porque é extremamente importante. Quando tu colocas que é uma mudança na cultura, né? Realmente, os residenciais antes eram mais vistos como depósitos, e não é à toa que o nome evolui de asilos para residencial. Fica um pouco mais acolhedor o nome do que asilo, né? Embora ainda se possa usar isso, não há problema nenhum. Mas isso já demonstra a cultura como vem evoluindo, né? A concorrência também fez com que isso se modificasse. Antes nós tínhamos poucos residenciais, agora tem muitos. Nós temos em Porto Alegre 460, quase 500 residenciais, e isso faz com que o mercado as pessoas busquem no mercado alternativas as mais qualificadas. Então, os residenciais também acabam se qualificando e, com isso, melhora para as pessoas que querem utilizar e faz com que pessoas que não têm nem problemas de autonomia, nem problemas de dependência, acabem optando por sua própria vontade de ir para lá. Mas, só para a gente ter uma ideia, como isso ainda é muito frequente hoje em dia, o preconceito dos residenciais, a ideia de que pode ser um local de abandono, a gente publicou no site lá da clínica essa live, e hoje uma pessoa, pouco tempo atrás, comentou, né, que ele ficava triste por ver que as pessoas, no final da vida, estavam abandonando quem cuidou deles. Então, esse pensamento do residencial como abandono ainda existe nos dias de hoje, mesmo que esse tenha todo um caminho trilhado. Muito parecido com o que acontecia com as creches. Muito antigamente, as primeiras creches, os pais não tinham muita coragem nem confiança em deixar os filhos lá. Hoje a gente não considera não deixar os nossos filhos numa creche. É um movimento muito parecido com o que está acontecendo nos residenciais. Avançando um pouco no teu questionamento, sim, as pessoas com mais problemas ou de autonomia ou na independência, elas acabam também sendo pessoas que dificultam os diagnósticos. É mais difícil para a gente, profissional da saúde, fazer a leitura, principalmente os que têm problemas de autonomia, que é a questão da cognição. Pessoas com Alzheimer, por exemplo, nem sempre conseguem expressar que eles estão sentindo dor, fome, frio, e às vezes é uma sensação que eles têm dentro deles tão incômoda e não conseguindo expressar, eles começam a ficar agitados. E a agitação faz com que todo o ambiente ao redor também acabe poluído, contaminado com isso. A primeira medida que vem na cabeça das pessoas que estão cuidando é, bom, qual é o remédio para sossegar essa agitação? E muitas vezes o remédio, se o problema é fome, é comida. Se o problema é frio, é um agasalho. Se o problema é uma televisão muito alta, é baixar o volume. Às vezes o contrário, uma televisão com som baixo, é levantar o volume. Então tem que ter um pouco dessa percepção do que está por trás da expressão de agitação, algo nervoso, para poder compreender o que está acontecendo ali. Existem alguns aplicativos que ajudam, inclusive, a monitorar dor. Tem expressões na face que ajudam a gente a entender que aquilo que está acontecendo é dor. E assim tem várias técnicas que podem ajudar a gente a identificar, mesmo que não é todas as vezes que a gente consegue. Esse é um grande desafio, realmente. Eu imagino. Deve ser um grande desafio, realmente. Como é que foi a visão, né? Eu sei que, além esse crescimento trouxe concorrência, mas também trouxe muita parceria entre os residenciais geriátricos, né?
Porque, na verdade, o crescimento de todos, né, nessa situação também, né, gera uma melhora na cultura, né, e vai ter, vamos falar, não pacientes, vamos falar clientes para todos, porque a população está envelhecendo, né, é uma tendência dos países que estão em desenvolvimento e crescimento, e a gente desmistificar essas coisas melhora. Aí eu pergunto agora, eu vou entrar um pouco na questão da pandemia, né? E indo lá para fevereiro, janeiro, fevereiro, né? Não fazia parte da nossa realidade nem brasileira ainda. Como vocês se comunicam muito, né? E nós vemos até, estamos vendo agora o Marcos aqui, que é concorrente e parceiro, né? Exatamente. Todos, né? Como é que vocês enxergam? Como é que vocês entre vocês começaram a enxergar isso e começaram a notar que o alvo estava começando a ser desenhado nas portas de vocês? Então, voltando também lá no início da tua pergunta, a gente começou em 2004 a costurar uma associação de residenciais geriátricos. De 2004 para cá, isso evoluiu muito, e hoje existe o Moderna Idade, que é um grupo de residenciais que realmente faz essa costura de ideias e estratégias para que o setor melhore, para que se tenha apoio aos funcionários, para que todos troquem ideias. Aquela história que é famosa do americano que plantava milho e pegava as melhores sementes e dava para os vizinhos. E aí perguntaram para ele, mas por que tu dá as melhores sementes? Tu vai estar ajudando a concorrência. Ele disse, não, a questão é que o semear do milho é dado pelo vento. E se os meus vizinhos tiverem sementes ruins, eu vou estar colhendo milhos ruins. Então, esse é o raciocínio. Se a gente estimular entre nós boas estratégias e boas ideias, a gente vai estar colhendo isso também. Então, esse grupo, ele se comunica bastante, tem reuniões sistemáticas no Sindiospa, que é o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, e faz com que as informações possam ser trocadas mais rápidas e as estratégias também. Tá? O que mais chegou hoje em dia foi realmente as informações de internet. O que hoje é até um absurdo de quantidade de informações que a gente tem, e o nível de estresse das pessoas é elevado em função disso, acabou sendo aonde a gente, de alguma forma, teve ideia, um pouco da noção do que estava acontecendo lá fora. Aí começa a acontecer isso no Brasil também. Bom, vamos tomar providências, né? Que providências são essas? Cada instituição, cada gestor foi pensando a sua ideia, e nós temos ideias muito legais acontecendo aqui em Porto Alegre também. E como é que foi a visão de vocês quando vocês, agora indo para a segunda parte da pergunta, que é a visão de vocês como grupo, né, enxergando o inimigo vindo? Então, tem vários aspectos aí, né? A primeira é do susto, né? E o susto ele envolve vários aspectos. Primeiro envolve o aspecto do risco para os pacientes, o quanto a gente pode realmente estar fazendo com que eles não tenham a condição de lidar com isso.